Então, nesse primeiro exercício, o enunciado diz o seguinte: a 500 graus Celsius e 93,2 kPa de pressão, a massa específica do vapor de enxofre é de 3,710 kg por metro cúbico. Qual é a fórmula molecular do enxofre nessas condições? Então, observe que eu tenho a temperatura em graus Celsius, a pressão em quilopascal e tenho a massa específica do vapor de enxofre. A massa específica é a mesma coisa que para a gente a densidade, ok? Então vamos ver a resolução desse exercício. Eu vou considerar, se eu tenho 93, é isso? Isso, 93,2 quilopascal equivale a cerca de 0,92 atmosferas. Tá? Então, como eu tenho uma pressão menor do que 1 atmosfera, eu posso fazer a consideração de que eu tenho aqui um sistema que se comporta como um gás ideal. Então, na nossa equação de estado de gás ideal, PV igual a nRT, ok? Obviamente, a pressão que eu vou utilizar aqui não é de 1 atmosfera, né? E sim é de 93,2 kPa, tá? Mas eu quero achar a massa molar do enxofre, porque eu preciso saber a fórmula molecular desse vapor de enxofre. Então eu tenho a pressão, né? Eu tenho R e tenho T, ok? E vou ter que trabalhar com a massa molar do enxofre. Então, se eu tenho PV igual a nRT, o nosso N, número de mols, a quantidade de substância aqui, nada mais é do que massa sobre massa molar vezes RT, ok? Rearranjando isso para colocar em função da massa molar, eu posso dizer que tenho PV igual a massa sobre massa molar RT, a massa molar do enxofre vai ser M sobre V, que multiplica aí, ou sobre VP, né? Vezes RT, e M sobre V, a gente sabe que é a massa específica, né? A densidade do sistema. Então eu posso dizer que a massa molar é ρ sobre P RT, ok? Então nós vamos partir ou aplicar os dados do enunciado nessa equação aqui, para descobrir a massa molar do meu sistema, tá? do enxofre, né? Então, sabendo que a massa molar é ρ sobre PRT, a nossa densidade, o ρ, ele foi dado como 3,710. O quê? Quilogramas por metro cúbico, não é isso? Exatamente. Né? Vezes R. O R que eu vou utilizar aqui vai ser um R compatível com a minha unidade de pressão, ok? Então eu tenho a pressão em 93,2 kPa e, lógico, eu posso transformar essa pressão e usar 0,92 atmosfera, então eu teria que usar a constante dos gases de 0,082, né? Porque estaria a constante dos gases ajustada para a atmosfera, ou posso usar direto uma constante de gases que seja para quilopascal, ok? Então é isso que nós vamos utilizar aqui. O que você vai converter, tanto faz, né? Então eu tenho 8,314 pascal metro cúbico por Kelvin por mol, ok? A nossa temperatura tem que ser sempre dada em Kelvin, né? A temperatura é de 500 graus Celsius. Então a temperatura aqui vai ser de
773,5 Kelvin. Isso tudo divididos pela pressão, né, original, que era de 93,2 quilopascal, ou 93,2 vezes 10 a terceira Pascal, né? Ok? Então eu tenho agora as unidades em Pascal, né? Tenho Kelvin, né? E tenho aqui quilograma por metro cúbico por mol, né? Então vamos ver quanto que vai dar isso, essa massa molar. Essa massa molar do enxofre vai ser igual a, fazendo essas contas, 0,256 quilogramas por mol, ok? Ou, se preferir, 256 gramas por mol. Tá? Isso é a massa molar do enxofre. Então, eu tenho que saber, essa é na verdade a massa molar do vapor de enxofre, né? Que eu dou no sistema. Então, vapor de enxofre. Eu quero saber a fórmula molecular do enxofre. Então, o exercício não acabou aqui, tá? Para saber a quantidade de átomos, né? O número de átomos de enxofre na fórmula molecular, é só pegar essa massa molar, 256 gramas por mol, e dividir pela massa atômica do enxofre, que é de 32. Então observa que eu tenho que ter esse valor normalmente sendo um múltiplo, né? Um número inteiro e múltiplo da massa atômica do elemento que eu estou falando, né? Então, nesse caso, vai dar 8, e, portanto, a fórmula molecular do enxofre em questão é S8, ok? Então, recapitulando aí, as considerações que eu fiz. Primeira coisa, eu quis saber a massa molar. Então, eu tive que reescrever ou rearranjar a equação de estado dos gases perfeitos, colocando em função da massa molar, né? Então, eu tenho a densidade, massa específica, que é um dado do problema. Eu tenho a pressão, que é outro dado do problema. O R eu conheço, é tabelado. E a temperatura também foi dada. Então, eu tenho todas as variáveis possíveis para chegar na massa molar do vapor de enxofre. Apliquei os valores na fórmula, né? Eu cortei aqui metro cúbico com metro cúbico, né? Cortei Pascal com Pascal, cortei Kelvin com Kelvin, e no final das contas eu tive apenas quilograma por mol, que foi o valor que nós encontramos, 0,256 quilogramas por mol, ou 256 gramas por mol, né? Quilograma para grama é só andar com a vírgula aqui 3 vezes, ok? Então, essa é a massa molar do vapor de enxofre em questão. E para saber o número de átomos na fórmula do enxofre, lembrando que o símbolo atômico do enxofre é S, né? Eu tenho esse valor, 256 gramas por mol, divididos, né, pela massa que seria de 1 mol de enxofre, né, 32. Então eu tenho um total de 8 átomos de enxofre e, logicamente, a fórmula acaba sendo S8, ok? Espero que vocês tenham conseguido fazer isso, hein? Vamos lá, vamos voltar. E só para lembrar, esse exercício é bem parecido com o exercício que já caiu na prova, né? Na primeira prova, nós tivemos um exercício semelhante, só que com o fósforo, né? Que o resultado dava P4. Então, vamos fazer um outro exercício agora. O exercício número 2, o enunciado fala o seguinte: calcule a pressão exercida por 1 mol de C2H6, que é o gás etano, ok?
comportando-se como A, um gás perfeito, B, um gás de Van der Waals, quando está confinado nas seguintes condições. 1 a 273,15 Kelvin em 22,414 decímetros cúbicos e 2 a 1000 Kelvin em 100 centímetros cúbicos. Então, os parâmetros de Van der Waals, para aplicar na equação de estado de Van der Waals, A é igual a 5,507 decímetros a sexta atmosfera por mol ao quadrado e B é 6,51 vezes 10 a menos 2 decímetros cúbicos por mol. Ok? Então, vamos ver primeiro a letra A, como que eu resolveria esse exercício, essa pressão do etano no gás perfeito e depois usando essas condições de Van der Waals. Lembrando que essas duas condições, 1 e 2, na verdade se aplicam tanto para a letra A, para o gás perfeito, quanto para a letra B, para a equação de Van der Waals, tá? Então esse é o nosso exercício 2. E a letra A, se eu estou considerando o gás perfeito, nós já conhecemos bem, desde lá do jardim de infância, que PV é igual a nRT, ok? Então vamos lá, vamos usar os dados que nós temos no problema. Eu quero calcular a pressão, então aplicação direta na fórmula. O N foi dado, é 1 mol, ok? O R que nós vamos utilizar vai ser de 8,206 vezes 10 ao quadrado, 10 a menos 2, perdão, decímetros cúbicos, atmosfera por Kelvin mol. Por que eu estou usando esse R? Porque esse R já é dado em decímetro cúbico, Isso vai facilitar na hora de cortar com o nosso volume. Vezes a temperatura, que no caso era de 273,15 Kelvin. Na prova eu vi que vários de vocês erraram isso aqui e colocaram a temperatura em graus Celsius. Não pode. Isso tudo sobre o volume. Qual que é o volume? 22,414 decímetros cúbicos. Então, a nossa pressão, considerando que o etano fosse um gás perfeito, nós vamos cortar aqui decímetro cúbico com decímetro cúbico, vamos cortar aqui Kelvin a menos 1 por Kelvin, e vamos cortar mol com mol a menos 1, ok? O que é que sobrou aqui? Exatamente a unidade ATM, atmosfera, unidade de pressão. Tá? Então nós estamos certinho na nossa conta. E essa conta vai me dar um valor de 1 atmosfera. Tá? Vamos passar para o item 2, ou seja, considerando agora que a minha temperatura e volume variaram, Então, no item 2, esse aqui era o item A1, ok? Então, no item 2, eu tenho agora a temperatura de 1000 Kelvin e tenho um volume de 0,100 decímetros cúbicos, porque eram 100 centímetros cúbicos, agora são 0,100 decímetros cúbicos. Então eu posso usar o mesmo valor de R que eu usei aqui. Então, aplicando a nossa fórmula de pressão, de novo, eu tenho 1 mol, ok? Vezes o R, que foi de 8,206. Ninguém precisa decorar esses valores de R, Isso aí é tabelado. Vezes 10 a menos 2 decímetro cúbico, atmosfera por Kelvin por mol, vezes agora 1000 kelvins sobre
o meu volume, que agora é de 0,100 decímetros cúbicos. Mais uma vez eu cortei decímetro com decímetro, Kelvin a menos 1, Kelvin a menos 1, mol a menos 1 com mol, e eu tenho que a pressão fica de 8,2 vezes 10 a 2 atmosferas, ok? Colocando aqui em notação científica, né? Então observe que alterando, né, a nossa temperatura e obviamente também o volume, né, eu tive uma alteração bastante razoável de pressão. Eu passei de 1 atmosfera para um valor aqui, 8,2 vezes 100, né, significa que são 820 atmosferas. Então é um valor, né, muito maior e bem considerável aí, né, alterando pressão, volume e temperatura, ok? Vamos passar então para o item B. O item B que é para considerar o etano não com o comportamento de um gás ideal, mas sim com o comportamento de um gás de Van der Waals. Por isso a gente vai usar a equação de Van der Waals. Então lá, a equação de Van der Waals, né, colocando aqui em forma de pressão, vocês têm ela bonitinha aí, vai ser nRT sobre V menos NB, né, que multiplica também, ou melhor, que é diminuído de AN ao quadrado sobre V2. Tá? Então essa é a nossa equação de Van der Waals. Né? Então, ela já assume comportamento diferenciado, né, desse gás e nós vamos calcular a pressão aqui. Eu já tenho o A e B, que são os parâmetros de Van der Waals, nós temos o volume, temos o N, ok? Temos R e tem o T, né? O volume já apareceu aqui também. Então nós temos todas as variáveis, todos os valores possíveis e é só utilizar essa fórmula, tá? Então vamos lá. Então, considerando, vamos dividir, né? Vamos separar por duas partes, usando nRT sobre V, NB. Eu vou usar primeiro, vou fazer o cálculo desse primeiro termo da equação inicialmente e depois o cálculo do segundo termo. Depois é só diminuir um do outro, tá? Então, nRT sobre V menos NB vai ser 1 mol vezes R, que nesse caso nós também vamos usar 8,206 vezes 10 a 2, né? Qual era a unidade? Decímetro cúbico, atmosferas por Kelvin por mol, ok? Vezes a temperatura, que era 273,15 Kelvin. Só que agora isso tudo não está só sobre o volume, né? E sim sobre o volume de 22,414 decímetros cúbicos menos um mol, né? Vezes B. Quem era o B mesmo? Eu falei lá no enunciado. B era 6,51 vezes 10 a menos 2 decímetros cúbicos por mol. Tá? O resultado dessa equação vai me dar o valor de 1,003 atmosferas, ok? Agora, o segundo termo da equação, AN ao quadrado sobre V2, vai me dar o seguinte valor. Lembrando que A foi dado no enunciado, 5,507 decímetros a sexta,
atmosferas por mol ao quadrado, né? Vezes N, que era 1 mol, ao quadrado. Então, aqui a gente já vai cortar isso aqui, né? Sobre o volume ao quadrado. O volume era de 22,414 decímetros cúbicos. Só que isso aqui está ao quadrado. Então, vai dar decímetro a sexta. Eu vou cortar com isso aqui, ó. Ok? De novo, o que é que sobra? Atmosfera. Tá? Então, ótimo. Esse valor aqui vai ser de 1,11 vezes 10 a menos 2 atmosferas. Pronto. Esse é o valor da pressão? Não. Eu fiz aqui o primeiro termo e o segundo termo. Agora tem que diminuir um do outro, né? De acordo com a equação de Van der Waals. Então, a pressão mesmo vai ser de 1,003 menos esse valor aqui, 1,11 vezes 10 a menos 2 atmosferas, ok? Isso aqui vai me dar um valor de 0,992 atmosferas. Então, observe que eu tenho um comportamento aqui, utilizando a equação de Van der Waals, de um gás praticamente ideal, né? Então, nesse comportamento, pressão de quase 1 atmosfera, ele se comporta como um gás ideal. Por que ele se comporta como um gás ideal? Dentro dessa temperatura e desse volume utilizados, tá? No item 2, resolvendo da mesma maneira, então vocês façam aí direitinho em casa, eu vou colocar aqui apenas os valores, tá? Lembrando que no item 2 eu só altero a temperatura para 1000 Kelvin e altero o volume para 0,100 decímetros cúbicos, né? Porque eram 100 centímetros cúbicos, ok? Então, da mesma forma que eu fiz no exercício no item A, eu estou fazendo no item B. Então, vou colocar aqui os valores do primeiro termo, o termo nRT sobre V menos NB. Isso aqui vai me dar um valor de 2,27 vezes 10 a terceira atmosferas. O segundo termo da equação, que é a AN2 sobre V2, vai me dar um valor de 5,51 vezes 10 ao quadrado atmosferas. Então, a pressão desse item vai ser, na verdade, de 1,7, né? Um menos o outro, 1,7 vezes 10 a terceira atmosfera. Então, observe que é um valor extremamente grande, tá? Comparado com o valor que eu tinha no item anterior. Uma coisa interessante de você verificar se esses valores são grandes ou não, lógico, a própria dimensão do valor está me dizendo isso, mas calcular o erro, né? Calcular o erro dentro de cada valor. Então, isso é interessante porque ele pode me dizer se está de acordo com o comportamento de um gás ideal ou não, tá? Vamos fazer isso agora. Então, aqui só verificando o desvio percentual em relação às duas fórmulas, né? Eu tenho aqui os valores das duas, né? No caso do item 1, para a temperatura de 273 Kelvin e o volume de 22,414 decímetros cúbicos, eu achei esse valor de 0,992 atmosfera, e no comportamento para o gás ideal, né, PV igual a nRT, eu achei que a pressão varia 1 atmosfera, ok? Então, fazendo esse valor menos do comportamento do gás ideal sobre 1 vezes 100%, eu tenho um desvio aqui de 0,8% apenas. Né? Isso é óbvio, né? É só ver o número. Né? 0,992 é praticamente 1. Então, é óbvio que o valor percentual tem que ser baixo. Né? Agora,
No item 2, que é para a temperatura de 1000 Kelvin e o volume de 0,100 decímetros cúbicos, a gente achou 1,7 vezes 10 a terceira, que é a mesma coisa de 17 vezes 10 a segunda, ok? E achou, isso para Van der Waals, e achou 8,2 vezes 10 a segunda para o comportamento de gás perfeito. Então, de novo, fazendo Van der Waals menos gás perfeito sobre gás perfeito, vezes 100%, eu tenho um desvio de 107%, tá? Que também é considerável. Tá? Esses desvios, né, são relativamente aceitáveis, mas observe que eu tenho aqui um desvio mínimo, tá? E aqui um desvio máximo, dentro dessas faixas, né, de temperatura e volume que foram considerados. Esse desvio mínimo aqui, ele é muito difícil de ser determinado, né, ou quantificado através de equipamento. Eu precisaria ter um equipamento muito preciso, fazer toda a experiência com muita precisão para determinar esse valor, ok? Já esse valor aqui a gente consegue determinar com menor precisão na experiência, ok? Eu espero que esses dois exercícios, de uma forma geral, tenham servido para ajudar vocês no raciocínio, em como montar a equação, né? No caso da equação de Van der Waals, dividir a equação em duas partes, depois, lógico, não pode esquecer de subtrair um do outro, né? E tentem também fazer isso, colocar as unidades na equação. Isso é importante porque facilita na hora de cortar, né? de cortar as unidades e ver se a unidade que está sobrando, né, é uma unidade compatível com aquela dimensão que eu quero, que nesse caso é a pressão. Então a unidade que está sobrando aqui era exatamente atmosferas, né? Então eu tenho que ter a pressão, né, numa unidade, né, que expresse a mesma, né? Então, no caso, atmosfera, bar, torr, milímetro de mercúrio, qualquer coisa, mas que expresse a minha grandeza, ok? Boa sorte com o restante da lista e continue estudando aí para a prova.